Continuamos com as nossas entrevistas que somente alegram mais ainda os nossos corações. Agora aqui conosco está Arthur Valadares, mais conhecido como pai do Timóteo. Já isso ficou consagrado no movimento espírita. Arthur, você esteve conosco ano passado, foi a primeira vez que participou da Conferência Estadual Espírita. De lá para cá, você se tornou o pai do Timóteo. Então, nós gostaríamos inicialmente que você pudesse falar um pouco sobre o Arthur, que é o profissional, o marido, o pai, o trabalhador espírita. Como concilia tudo isso? Olha, tem sido um ano realmente muito abençoado, assim, descobrindo essas novas facetas, digamos, da vida. A gente já vinha há algum tempo na Seara, então o trabalho espírita já desenvolvendo há alguns anos, também, né, atividade profissional, e poder facear essa nova dimensão da paternidade, especialmente com a visão que o Espiritismo nos traz do que é o processo, então mesmo antes dele nascer, as vibrações que a gente já vai sentindo, a maneira pela qual a gente já vai se conectando àquele espírito, que muito provavelmente é um vínculo já de muito tempo, né? E depois que nasce, cada pequena conquista, sabe? Você poder acompanhar em loco o que é o espírito se adaptando ao corpo, todo aquele esforço para aprender a se servir mais uma vez do instrumento, cada pequena vitória, cada pequena conquista, tendo as lentes que o Espiritismo nos traz, eu diria que a vida como um todo, ela se preenche de sentido, ela se preenche de muito mais propósito, desde a vida pessoal, familiar, como esposo, né, da Flavinha, como também agora pai, também a vida profissional e mesmo, claro, principalmente, a tarefa espírita. Então, poder contar com esse conhecimento, com esse horizonte tão amplo que o Espiritismo nos abre, é realmente conseguir, digamos, integrar a nossa vida como um todo, entendendo que não são compartimentos desconectados da nossa vida. Na verdade, tudo está interligado. A maneira como eu me porto, ou busco me portar na tarefa espírita, vai refletir na minha postura profissional, né, na maneira pela qual vou me portar diante dos colegas, dos desafios que ali estão apresentados, como também impacta diretamente a minha relação familiar, no caso de cônjuge, com a Flávia, e essa relação também impacta na minha tarefa espírita, no meu esforço dentro da doutrina espírita, e agora como pai, novos horizontes de responsabilidade surgem. Se antes a gente já buscava cultivar, né, com todos os esforços da alma, essa responsabilidade que conecta a nossa vida com aquilo que a gente difunde, quanto mais agora em sabendo que tem um espírito ali que está sob a nossa tutela e que nos observa dia a dia, todo o tempo da convivência, para ver o quanto aquilo que mais tarde, por exemplo, ele verá no YouTube, era de fato um esforço a ser efetuado na vida cotidiana. Então, acho que a doutrina espírita como um todo, ela nos faz ter essa visão integral para com a nossa vida, mais ou menos conforme aquilo que o Emmanuel nos diz no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Com o Espiritismo ou com o Cristo, não existem linhas divisórias entre oficina e templo, ou poderíamos dizer também entre o lar e o templo, ou entre o lar e a oficina, porque é uma vida só, como um todo, que deve estar coesa, que deve ser pautada pelos mesmos valores, pelas mesmas buscas, pelos mesmos esforços. Então, tem sido realmente uma experiência muito, muito valiosa, e claro, não poderia deixar de mencionar aqui, ante os desafios também, né, que essas várias frentes em que a gente busca atuar, os desafios que nascem disso, eu não poderia deixar de mencionar a Flávia como essa companheira tão querida e que abraçou tão a fundo também no seu coração esse propósito de vida que assumimos para nós, para a família. Não é uma proposta para o Arthur, é uma proposta dessa família. Arthur, Flávia, agora o Timóteo, que encarna já sabendo onde ele está encarnando, em que proposta ele está encarnando, né? Então tem sido assim, um encantamento a cada dia, um senso de responsabilidade também cada vez mais entranhado em nós para que consigamos de fato sermos um, como nos pede o Cristo, um no sentido de termos uma unidade de vida, seja qual for o local, seja qual for a frente de atuação em que estivermos. E nós esperamos de futuro
podermos conhecer a Flavinha, o Timóteo pessoalmente. Quem sabe estarem aqui conosco em uma outra oportunidade. Mas então, Arthur, nós sabemos que você é um grande estudioso e um admirador de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso realmente é um espírito, um personagem que nos apaixona por tudo o que ele nos deixou, o seu legado. Tanto mais ampliado pelas informações de Emmanuel, que toma de Atos dos Apóstolos e vai entranhando ali, aprofundando coisas que nós simplesmente ficamos embevecidos. Aí, algo que nos chama a atenção é exatamente Saulo, inicialmente, abraçado à proposta de Moisés, e ele sendo preparado para ser o substituto de Gamaliel, desde jovenzinho, e aí ele começa a perseguição aos homens do caminho. Então, ele vai para Damasco e é surpreendido às portas de Damasco com a visão do Cristo. E exatamente esse diálogo é que nos causa muita surpresa, porque ele cai do cavalo realmente, e então ele pergunta, né, com aquela luz, quem é, Senhor? Porque a voz diz, por que me persegues? Esse diálogo, porque de imediato Saulo responde, que queres que eu faça? Quando Jesus lhe diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, que queres que eu faça? É uma mudança muito rápida. Isso quer dizer, aquela visão do Cristo foi só um lembrete para uma ratificação da missão para a qual ele viera? Olha, sem dúvidas, à medida que a gente vai vendo todos os fatores que estão envolvidos na vida de Paulo, nós vemos que era um espírito que já veio com um compromisso do mundo espiritual. Poderíamos pensar na própria formação que ele teve. Ele, embora hebreu de origem, da tribo de Benjamim, como ele disse, então, portanto, cresceu sob a influência da primeira revelação, tendo tido Gamaliel como seu mestre, um dos maiores mestres do judaísmo naqueles tempos, mas ele também nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade muito influenciada pelo helenismo e que contava com uma espécie de universidade em que alguns mestres de Alexandria e de Atenas ali difundiam as ideias filosóficas oriundas do berço da filosofia. Então ele também cresce sob essa influência. Sem contar que ele já, de nascimento, era detentor também do direito de cidadania romana. Muito provavelmente veio do seu pai ou do seu avô. Então, por que a gente menciona isso? Porque basicamente eram os três mundos de então, que moldavam todo aquele império, todo aquele entorno do Mediterrâneo. O Império Romano, a influência helênica que vinha desde Alexandre o Grande, que havia, digamos, conquistado todo aquele entorno e que fazia, inclusive, com que o grego fosse uma espécie de língua oficial, e a primeira revelação. Então, assim, ele já nasce sendo formado nessas três bases. Por quê? Qual foi a grande tarefa dele depois? Universalizar o cristianismo, fazendo as conexões entre os três mundos conhecidos de então. Então a gente nota que há uma preparação, a formação dele não foi ao acaso. E mais, quando, por exemplo, Estevão vai ser morto, que está sendo apedrejado, nós temos aquele momento em que Estevão percebe a presença de Jesus. E Emmanuel ele coloca um detalhezinho na narrativa que é muito interessante, porque Estevão estava ali já às vascas da morte, Abigail ainda não havia chegado para vê-lo, para que eles fossem para a salinha, né? E aí ele olha para Jesus e nota que Jesus estava olhando para Saulo, com uma amargura imensa no olhar. Como a dizer assim, olha, o coração que está transviado, o coração que se perdeu do rumo que lhe caberia trilhar. E aí até aquele momento em que Estevão fala, não lhe imputes esse pecado e tal. E aí logo depois chega Abigail e eles têm aquele diálogo muito marcante. Então a gente nota que, sem sombra de dúvidas, Saulo, mais tarde Paulo, era um espírito já comprometido, que foi formado, que foi preparado para isso, mas
existe a margem do livre-arbítrio humano, digamos assim. E mesmo sendo um espírito já mais avançado pelas qualidades que tinha, apesar de ter se entregado às perseguições, ele já tinha muitas qualidades, uma vontade firme, uma disciplina ferrenha, entre outras virtudes. Ele apenas teve um desajuste de rota que Jesus, servindo-se dos corações fiéis do mundo, foi corrigindo, especialmente por meio das figuras de Abigail e de Estevão. Então, aquela cena que se desenvolve naquela salinha onde estavam os três foi uma das principais, um dos fatores principais para a conversão que ele teria mais adiante. Digamos que ali, naquele momento com Gesiel, com Estevão, ele já foi marcado de maneira indelével. Dali até Damasco, ele está só resistindo. Ele está só numa luta em glória dentro dele para resistir ao que ele sabe ser um chamado, aquilo que ele sabe ser o caminho. Tanto é assim, mais uma vez Emmanuel sempre muito pontual, né, nas suas considerações, na sua narração, ele descreve o estado psicológico de Saulo a caminho de Damasco. Então ele vinha refletindo profundamente consigo como tudo o que ele havia alcançado até ali não lhe trazia a paz que ele tanto almejava. Então ele vinha já num desgosto, ele já vinha exaurido daquele caminho, como que pressentindo que um novo caminho o esperava. E aí, depois naquele encontro, nós temos um marco em que ele se torna para nós um arquétipo de como lidar com a culpa. Ao invés de cair na lamentação improfícua, ao invés de cair nas grades da culpa, ele logo se ergue, assumindo a responsabilidade, iniciando um processo de renovação. Porque lembremos, tem 3 anos de deserto, depois 3 anos na terra natal, antes dele começar efetivamente o trabalho. Ele preparou-se realmente depois disso. E ali no deserto, uma outra grande lição, né? Com quem ele vai se encontrar? Justamente com o casal no qual ele fora o promotor de muitas dores. Mas veja, a gente conhece Saulo, Paulo. Você tem alguma informação, existe alguma informação de quem ele teria sido antes? Porque quando a gente estuda, por exemplo, o caminho de Elias, João Batista, né? João Ros, Allan Kardec, a gente vai acompanhando e a gente compreende a grandeza do codificador, que já era grande lá, como João Batista, né? E então, você teria alguma informação, existe alguma informação sobre quem teria sido Saulo de Tarso? Olha, até onde eu pude estudar e pesquisar hoje sobre uma vida anterior, não teria realmente informações, pelo menos eu não cheguei a acessar. Existem alguns pesquisadores, estudiosos dentro do movimento espírita que propõem uma encarnação depois, né? Foi o caso, por exemplo, do Hermínio Miranda, que propôs naquele livro 2 volumes, As Marcas do Cristo, que ele teria sido Lutero, que teve também um papel muito impactante, né, na história da humanidade, especialmente no seio do cristianismo. Eu confesso que não sei ainda se estou plenamente de acordo ou não com essa hipótese que ele levanta ali, né, mas é uma hipótese interessante. Ele se dedica a escrever e é muito interessante porque a gente aprende muito das duas vidas, tanto de Paulo quanto de Lutero, como também dos auxiliares, Barnabé e depois Melancton. Mas até onde sei, assim, de informações mais seguras de fato de uma outra encarnação, seja antes ou depois, eu particularmente desconheço. Essa questão que Hermínio levanta, tive particularmente a oportunidade de falar com ele, uma vez que veio aqui, e assim, aventurei-me a dizer, não concordo, por causa disso, ele o grande estudioso e eu a ignorante discutindo. Mas realmente, como diz você, algumas dúvidas suscita quando a gente analisa a personalidade de Paulo e a de Lutero. Mas falando das epístolas, que acho isso fenomenal em Paulo, ele vê a necessidade de orientar as comunidades nascentes. E as dificuldades da época, né, não permitiam, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha avião, nada para fazer as viagens com rapidez, o livre acesso às criaturas. Ele escreve as cartas. Essas cartas, até hoje, elas nos servem. E como
qual teria sido o grande impacto dessas cartas para moldar o cristianismo nascente? Olha, elas foram fundamentais, né? Primeiro que Paulo, nesse sentido, ele foi muito visionário. Até era parte, digamos, da tarefa que lhe cabia de universalizar o cristianismo e também de unificá-lo, né? A gente teve um papel muito importante, essas cartas, de dar uma unidade àquelas comunidades tão distanciadas umas das outras, com tão parcos recursos de comunicação. Então ele foi muito visionário porque, vejamos, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 são epístolas suas, embora a historiografia tradicional recuse a epístola aos Hebreus e algumas outras, né? Mas principalmente aos Hebreus é a mais renegada, digamos assim, mas o Emmanuel menciona no Paulo Estevam que foi escrita e sob lágrimas essa carta. Então 14, mais da metade já são livros de autoria dele. O Evangelho de Lucas, quem inicia foi ele, e ele então transmite, delega essa tarefa a Lucas quando da sua prisão e todos os afazeres que ele tinha, ele percebeu que não conseguiria terminar, então ele delega ao seu pupilo a escrita do Evangelho de Lucas e também a escrita de Atos dos Apóstolos, que é um livro fundamental para a gente acompanhar o que foi o pós-crucificação, aqueles movimentos iniciais do cristianismo. Também ele teve uma influência muito grande, ou impactante pelo menos, num outro evangelista, que é a figura de Marcos, que participa da primeira viagem, àquele tempo ainda meio imaturo, mas que depois voltaria. De certo modo, Paulo meio que previu, né, que mais cedo ou mais tarde ele voltaria também para o trabalho, para a seara, e foi um dos evangelistas compondo o Evangelho de Marcos, lembrando de João Marcos, sobrinho de Barnabé. E também podemos pensar, por exemplo, no próprio João. João, dos apóstolos diretos, aquele que viveu por mais tempo, até quase o final do primeiro século, mas que, graças em parte à intervenção também de Paulo, porque João, foi preso em Roma, isso já quando Pedro já estava na cidade de Roma, e então eles falam, como é que a gente vai conseguir liberar João, porque sentimos que ele tem ainda muito por fazer, tanto em Éfeso quanto pela posteridade. E vão recorrer a Paulo, que estava na Espanha nesse tempo, para que ele então voltasse. De fato, ele consegue a libertação de João, que ficaria aí como o último dos primeiros para nos legar o livro de Apocalipse, o seu Evangelho e algumas epístolas. Então, a gente vê que a atuação de Paulo, de maneira direta ou indireta, ela está por detrás, em boa parte desses registros, disso que chegou até nós quanto ao cristianismo, porque isso surge de maneira mais ou menos conjunta ou similar com a ideia que ele teve de expandir por meio das viagens e das divulgações. Quando ele vê que o cristianismo estava ficando meio cerrado em Jerusalém, as perseguições muito intensas, ele fala, se a gente não expandir para além desses limites, o cristianismo será abafado. Também em termos de escritos, se a gente ficar só com a tradição oral, a gente corre o risco de perder muitos desses registros. Então ele incentivava que escrevessem, que copiassem. As epístolas paulinas, elas eram copiadas e transmitidas entre as comunidades e ali eram lidas em conjunto. Pedro chega a mencionar isso numa de suas cartas. Então elas cumpriram também esse papel de dar uma unidade de pensamento, de interpretação, de compreensão, para que aquelas comunidades tão afastadas umas das outras não ficassem assim meio sem norte, meio ao léu. Então também essa função elas cumpriram e são epístolas de um valor espiritual, como Emmanuel mesmo frisa no livro Paulo Estevam, impressionante. Eu me lembro a primeira vez que tive contato com elas nessa encarnação, a sensação é justamente de sentir aquelas palavras saindo da página, do papel, e nos inundando e nos preenchendo. Você quase que consegue apalpar o vigor da fé, a coragem, a fidelidade que transbordam daquelas palavras. E o amor que ele expressava quando ele começava, né, a escrever a epístola, dedicando a fulano, a Beltrano, e tratando às vezes de coisas bem simples. Você mencionou Marcos, né? Lembramos que Paulo foi muito duro. Eu disse que não era para trazê-lo. Você quis, agora você o leva de volta. Eu vou prosseguir no caminho, seguro do que devia fazer. Mas lá, preso em Roma, ele diz que Marcos fosse ter com ele, porque ele diz assim, só Lucas está comigo. E que ele me traga a capa. São detalhes assim que realmente emocionam. Mas você falou
de algo que nos deve falar muito, porque hoje nós temos uma riqueza de livros, principalmente aqui no Brasil, né? Uma riqueza de livros mediúnicos e não mediúnicos a respeito da doutrina espírita, e naquela época era preciso copiar a carta, escrever, né? Com delicadeza, copiar e passar adiante, e até que chegasse lá no outro, como isso era uma riqueza espetacular, e nos diz como nós devemos ser gratos a essa abundância de informações que nós temos hoje. E um grave compromisso, né? Exatamente. Mas daí você comentou que eles escreviam, e existem muitas discussões também, como existem essas discussões de que nem todas as 14 epístolas teriam sido escritas por Paulo, talvez porque as pessoas não tenham essa informação de que eram ditados de Jesus. Que os apóstolos de Jesus teriam sido analfabetos. Então, com exceção de Mateus Levi, todos os outros são tidos como analfabetos. Ora, como eram analfabetos, se Tiago escreveu epístola, se Pedro escreveu 2 epístolas, se João escreveu o Evangelho e epístolas, e a gente, quando lê, vê que eles iam à sinagoga e era oferecida a Torá para ser lida. Então, nem todos eram analfabetos. Você poderia conversar um pouco sobre isso? Já fez alguma pesquisa sobre os apóstolos de Jesus nesse sentido? Sim, e é claro que a gente não pode saber exatamente como era, né? Quantos eram analfabetos ou não, quantos liam ou não, mas a gente precisa recordar um ponto importante. Emmanuel faz questão de frisar isso. Por exemplo, no caso das epístolas paulinas, ele menciona que ele reunia as pessoas para que escrevessem as cartas. E muitas das vezes nem era ele mesmo quem escrevia, ele apenas ditava. Tanto que em algumas cartas ele então escreve: essa eu escrevo de próprio punho. Claro que Paulo nós não temos dúvida, até pela formação dele, pela ocupação que ele tinha, que ele era alguém letrado, né, e alguém com muita habilidade nesse sentido. Mas pensemos agora em termos das comunidades, né? As comunidades cristãs primeiras, elas envolviam pessoas de classes distintas. Nós tínhamos até aquelas pessoas das classes mais baixas, talvez eram a maioria naqueles primeiros tempos, mas ali compareciam espíritos encarnados, né, pessoas ali de outras classes que às vezes estavam mais preparadas ou que tinham de fato esse conhecimento, e tudo se fazia coletivamente. Então a gente mencionou a leitura. Não é cada um lendo a sua cópia, até porque era difícil fazer a cópia, o material era caro, era escasso, tinham poucos escribas e tal. Às vezes no caso não era caro, porque geralmente eram voluntários, né, que faziam isso. Mas possivelmente o material para ser adquirido fosse bastante caro. Muito caro. Então o que eles faziam? Aquela comunidade tinha a cópia dela. E aí um que ali era letrado, um que sabia ler, fazia leitura para todos os demais no espírito de coletividade, nesse espírito de fraternidade, e assim todos se edificavam. Um que sabia escrever fazia uma cópia para uma outra comunidade. Então, assim, a historiografia, ela, do ponto de vista mais terreno, ela vai ficar sempre limitada aos horizontes que ela pode alcançar, ela nunca vai saber exatamente como eram as coisas. Mas o que depreendemos pelas próprias cópias que chegaram até nós, existem cópias do 2º século, do 3º século, é que existiam pessoas que faziam essas cópias. Talvez, muito provavelmente, não todos em cada comunidade, mas existiam ali alguns que sabiam ler, que sabiam escrever, o que já era suficiente para que a epístola fosse lida em conjunto e uma cópia pudesse ser produzida para outras comunidades que iam se criando. Então, esse é o espírito que marca o cristianismo desde o princípio. Um tem essa habilidade, outro tem essa habilidade, um faz para que sirva a todos. E esse espírito é que deve marcar ainda hoje a nossa vivência cristã, como na casa espírita. Solidariedade. Como na casa espírita, uns serão médiums, outros serão os palestrantes, outros serão dirigentes, porque cada um vai dando à tarefa espírita cristã o melhor de si, a sua habilidade, os seus potenciais. Assim era naquelas primeiras comunidades. Então, mais do que ficarmos numa diatribe, num debate infindável, porque nunca vamos saber exatamente como era, sobre
como se dava ou não, a gente sabe que esses textos chegaram até nós. Portanto, alguém estava copiando, eram lidos, eram estudados, e a comunidade se edificou a partir disso, e o cristianismo marcou realmente, foi um divisor de águas na história da humanidade. Como depois o Espiritismo também o foi. E uma outra personalidade, uma outra personagem que nos chama muito a atenção é a extraordinária Mãe de Jesus. Um espírito, assim, de alto coturno, porque senão não poderia nem abrigar o ser que ela estaria ali formando. E a compreensão extraordinária de quem era o filho. Sabemos que, pelos diálogos que a gente lê nos evangelhos, que ela tinha plena certeza de quem ele era, do seu propósito, até pela informação que ela teve do mensageiro celeste, que foi também, consideramos como a Paulo, uma ratificação, né? Você foi a escolhida, para isso você veio. E aí Lucas, o extraordinário Lucas, é o único que coloca o Magnífica, aquele hino de louvor de Maria a o Senhor Deus que me escolheu, né? E muitos dizem que ela não poderia ter escrito porque as mulheres não eram letradas. Essa é a mesma questão, é a maioria. Mas existem algumas informações de que ela teria tido uma formação especial no templo. Você já leu isso ao respeito? Porque já ouvimos em palestras, mas não tivemos, assim, onde consultar isto. Olha, tem um livro do Miramês, né, o mesmo que escreve o Francisco de Assis, sobre Maria. Faz algum tempo que eu já o li, e me parece que ali ele defende uma tese mais ou menos similar a essa. Até me recordo que, ao tempo, quando li algumas outras questões, fiquei um pouco mais com o pé atrás, assim, tendo em vista o próprio Evangelho, algumas informações. Já ouvi falar a respeito, mas digamos que não cheguei ainda a uma conclusão qual seria de fato essa formação. Concreto. Nada muito concreto, nada que encontre uma ressonância, digamos, em outras fontes mais sólidas também e tudo mais. Mas ainda, por exemplo, que ela não tivesse a habilidade da escrita, o que impede dela ter transmitido aquilo via oral para alguém que a entrevistava, como de fato se deu. Emmanuel nos menciona que em primeira entrevista com essa finalidade é o próprio apóstolo Paulo, quando passava por Éfeso. Ali ele faz as primeiras anotações sobre aquilo que só Maria sabia, aqueles bastidores da infância de Jesus. Por isso o Evangelho de Lucas, também chamado de Evangelho da Natividade, traz passagens que são peculiares dele próprio, que não estão nos outros evangelhos, especialmente no que diz respeito àqueles primeiros momentos ali, desde a anunciação, o processo de nascimento de João Batista, temos lá o hino também, o Benedictus, temos o Magnificat. Então, eram tradições que eram guardadas, porque precisamos lembrar, isso que talvez nos escape hoje, era o modus operandi da época. As pessoas, justamente pela escassez de recursos de escrita e tudo mais, os judeus há muitos séculos tinham essa habilidade de gravarem os textos que lhes eram sagrados. Então, um jovem, por exemplo, para entrar numa senda de formação como doutor da lei, ele praticamente sabia de cor toda a Tanar, toda a Torá, porque a tradição oral, preponderava até então. Então, todo aquele povo era marcado por isso. Por isso, muitos dos livros são também livros ritmados, livros na forma de canção, porque isso favorece o registro, a fixação e a transmissão desses conhecimentos. Eu nunca pensara por que eram assim. Exato. O cântico, portanto, de Maria, conhecido como Magnificat. Por que um cântico? Porque o cântico ele se grava mais facilmente. Então, muito provavelmente, ela guardava no seu coração essa informação. Quando Paulo ali passa em Éfeso, faz a entrevista, ele registra e depois ele entrega para o Lucas e fala: Lucas, eu peguei aqui uma parte já, você vai e termina, arremata o evangelho, que se daria mais tarde. Então, acho que é por esses caminhos, por essas vias que as coisas foram se dando, né? E faz todo sentido, considerando o próprio contexto da época e aquilo que Emmanuel vem, então, corroborar para nós desses encontros, desses registros e tudo mais. Que realmente, assim, quanto mais se lê,
mais nos emocionamos, queremos penetrar na história, né? E Lucas é extraordinário. Ele também traz uma informação que somente ele traz, porque ele foi entrevistar Pedro, né? A questão do olhar de Jesus para Pedro quando ele atravessa, indo de Anás para Caifás. Só Lucas registra. E aquilo é dolorido, né? Sim. O olhar de Jesus. Amigo, nós agradecemos o seu tempo e gostaríamos que você dirigisse uma mensagem aos nossos internautas, sobretudo aos jovens, que nós desejamos que progridam o quanto antes, que não percam essa chance da reencarnação que lhes é dada, como a todos nós. Então, use o microfone para essa mensagem, por gentileza. Eu aproveito o gancho que você nos trouxe, falando do Evangelho de Lucas, porque esses dias mesmo eu via alguém escrevendo, falando a respeito dele como sendo o livro mais bonito da humanidade, porque Lucas, todos os evangelhos são belos, cada um tem a sua particularidade, mas Lucas, ele concentrou esses relatos da infância que mencionamos aqui, a parábola talvez a mais bela e a que melhor resume toda a doutrina de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, a parábola dos 2 filhos, ela também é exclusiva de Lucas, como a parábola do bom samaritano, entre outras passagens, mas agora expandindo para o evangelho como um todo, não considerando apenas o livro de Lucas, esse, meus amigos, aqueles que nos ouvem de todas as idades, é o evangelho ou é o livro mais bonito da humanidade, da história da humanidade. E nós temos a bênção na doutrina espírita de não só conhecê-lo nos textos que lá estão, poder penetrá-lo mais a fundo nas interpretações, com as chaves que o Espiritismo nos traz de entendimento, mas também temos a oportunidade de conhecê-lo nos bastidores, que é o que nos fornecem obras como, por exemplo, Paulo Estevão, as obras de Humberto Campos, ou os textos dele que nos falam também desses bastidores, o livro Boa Nova, entre outras tantas mensagens esparsas, que ele vai nos falando o que era essa convivência mais íntima, mais estreita entre Jesus, os discípulos, as personagens que fizeram parte dessa que é a mais bela epopeia da história da humanidade. Portanto, tendo recebido tanto, não percamos a oportunidade de nos deleitar nesse recurso tão divino e tão sublime que nos foi delegado, que nos foi entregue pelo Cristo e mais tarde também pelo Espiritismo, que resgata essa mensagem em toda a sua pujança. Poder caminhar por este mundo, tendo acesso a isso, representa primeiro para nós uma imensa responsabilidade, mas ao mesmo tempo e principalmente uma dádiva enorme. É sentirmos assim tão aquinhoados por esses recursos. Diante disso, nós não conseguimos encontrar uma outra resposta senão colocarmos isso em prática, trazermos isso para as nossas vidas. Então, acho que para todos nós, espíritas, cristãos, que elaboramos em verdade no Evangelho Redivivo, recordemos de que esse livro, o livro dos livros, como diz também Olavo Bilac num poema pelo Chico, está aí em nossas mãos. E se outrora o entendimento estava velado pelo véu da letra, agora não mais. Com auxílio dos Espíritos, nós podemos penetrar no âmago e sentir o amor do Cristo mais vivo do que nunca, a sua sabedoria mais luminosa do que nunca, a nos apontar para as nossas imensas destinações. Então, que saibamos aproveitar esse investimento luminoso em nossas vidas, escrevendo dia a dia, nas páginas do nosso agir e do nosso viver, os parágrafos luminosos da Boa Nova do Evangelho de Jesus. Que coisa maravilhosa, que grande responsabilidade temos nós, principalmente nós, os espíritas, que temos esse Evangelho redivivo, Jesus de retorno aos corações, onde nós podemos entender muitas das suas palavras, dos seus ensinos e, através da mediunidade, Jesus volta realmente mais próximo de nós, com as descrições de tantas passagens do início do cristianismo. Muito obrigada. Desejamos que você seja muito feliz, teremos certeza que o será, no seminário de hoje à tarde, no seminário de amanhã pela manhã. Muito obrigada, queridos amigos.